Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da difusora bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 56, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 5, Deuteronômio 5 e Salmo 90. Números 5. O Senhor falou a Moisés: ordena aos filhos de Israel que expulsem do acampamento todo o leproso, todo o que tiver um fluxo e todo o que estiver manchado por ter tocado num cadáver. Sejam homens, sejam mulheres, expulsai-os para fora do acampamento. Expulsá-los-eis e não contaminarão os seus acampamentos no meio dos quais eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel, expulsando-os para fora do acampamento. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. O Senhor falou a Moisés: fala aos filhos de Israel. Homem ou mulher que causar prejuízo a alguém, tornando-se culpado de infidelidade para com o Senhor, e se reconhecer culpado, esse declarará o mal que fez, restituirá o objeto da culpa, acrescentando-lhe o quinto e o entregará à pessoa lesada. Se a pessoa não tiver tutor para receber o objeto da culpa, esse objeto será restituído ao Senhor através do sacerdote, além do carneiro de expiação que será oferecido em expiação por ele. Todas as ofertas e todos os objetos consagrados dos filhos de Israel que forem apresentados ao sacerdote serão dele. Aquele que possuir um objeto sagrado, a ele pertencerá, mas aquele que o der ao sacerdote, deste será. O Senhor falou a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: a mulher que se desviar do marido e lhe for infiel, tendo relações com outro, se o facto ficar oculto aos olhos do próprio marido, por ela se ter manchado em segredo, e não haver quem deponha contra ela, então ela não se declarará. Mas se passar por ele um espírito de ciúme, e ele tiver ciúmes da sua mulher, e ela se tiver manchado, ou passar por ele um espírito de ciúme, e ele tiver ciúmes da sua mulher, e ela não se tiver manchado, então o marido levará a sua mulher ao sacerdote, apresentando por ela a oferta, 1/10 de efá de farinha de cevada, sem derramar azeite, nem pôr incenso, porque é uma oblação de ciúme, uma oblação memorial a recordar uma iniquidade. O sacerdote mandará aproximar a mulher e a fará estar de pé diante do Senhor. Então o sacerdote tirará água santa com um vaso de barro e deitará na água pó do chão da morada. O sacerdote fará permanecer de pé a mulher diante do Senhor. Há de descobrir-lhe a cabeça e colocar-lhe nas mãos a oblação memorial, a oblação de ciúme, enquanto nas mãos do sacerdote estarão as águas amargas da maldição. O sacerdote a mandará prestar juramento e dirá à mulher: se nenhum homem teve relações contigo, se não te desviaste do teu marido manchando-te, serás declarada inocente por estas águas amargas da maldição. Mas se te desviaste do teu marido e se te manchaste tendo relações com outro homem que não o teu marido, o sacerdote mandará à mulher prestar juramento, o juramento de imprecação, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor realiza em ti a maldição e o juramento no meio do teu povo. Faça o Senhor murchar o teu sexo e secar o teu ventre. Que estas águas amargas penetrem nas tuas entranhas para secar o teu ventre e murchar o teu sexo. Então a mulher responderá: Amém, Amém. O sacerdote escreverá estas maldições no livro, deitá-las-á nas águas amargas, e fará com que a mulher beba as águas amargas da imprecação, a fim de penetrarem nela as águas amargas para a amargura. O sacerdote tomará das mãos da mulher a oblação de ciúme, ele levará a oblação diante do Senhor e a apresentará no altar. O sacerdote tomará um punhado desta oblação memorial, incensará o altar e depois dará a beber as águas à mulher. Quando ela tiver bebido as águas,
se estiver manchada e se tiver desviado do seu marido, as águas da maldição penetrarão nela para a amargura e secará o seu ventre e murchará o seu sexo. A mulher será maldita no meio do seu povo. Mas se a mulher não se tiver manchado e estiver pura, será declarada inocente e poderá ter descendência. Esta é a lei dos ciúmes. Quando a mulher se desviar do seu marido e se manchar, ou quando um homem, levado pelo espírito de ciúme, tiver ciúme de sua mulher e apresentar a sua mulher diante do Senhor. Então o sacerdote cumprirá com toda esta lei. O marido ficará isento de culpa e a mulher suportará a sua iniquidade. Deuteronômio 5. Moisés convocou todo Israel e disse: Escuta, Israel, as leis e os preceitos que eu hoje proclamo aos vossos ouvidos. Aprendei-os e ponde-os em prática. O Senhor, nosso Deus, concluiu uma aliança conosco no Horebe. Não foi com os nossos pais que o Senhor concluiu esta aliança, mas conosco, que estamos aqui todos vivos hoje. O Senhor falou-nos face a face sobre a montanha do meio do fogo. Naquele tempo, eu estava entre o Senhor e vós para vos transmitir as suas palavras, porque com medo do fogo não subistes à montanha. Ele disse: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, seja do que está no alto do céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não as adorarás, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, um Deus ciumento que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração dos que me ofendem. Mas uso de benevolência até à 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que tiver invocado o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás durante 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem o teu escravo ou escrava, nem o teu boi, o teu jumento, ou qualquer outro animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te que foste escravo na terra do Egito, de onde o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. Por isso te ordenou o Senhor teu Deus que guardasses o dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, a fim de prolongares os teus dias e viveres feliz na terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a sua casa, nem o seu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada que lhe pertença. Estas palavras dirigiu o Senhor a toda a vossa assembleia, sobre a montanha, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, com voz forte, sem acrescentar mais nada. Escreveu-as em 2 tábuas de pedra e entregou-mas. Quando ouvistes a voz que saía do meio das trevas, enquanto a montanha se abrasava em fogo, aproximastes-vos todos de mim com os chefes das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes-me: Na verdade, o Senhor nosso Deus revelou-nos a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a voz do meio do fogo. Hoje mesmo damos-nos conta de que Deus pode falar ao homem e este continuar vivo. Mas agora não iremos morrer consumidos por esse grande fogo? Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Pois que criatura poderá ouvir a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecer viva? Vai tu e escuta tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E depois tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te tiver dito. Então ouviremos e obedeceremos. O Senhor ouviu a súplica das vossas palavras enquanto me faláveis e disse-me:
Ouvi a súplica das palavras que esse povo te dirigiu. Tudo o que eles disseram está bem. Quem dera que tivessem sempre a peito temer-me e cumprir todos os meus mandamentos, para serem eternamente felizes, eles e os seus filhos. Vai, diz-lhes que voltem para as suas tendas. Tu, porém, fica aqui comigo, e eu te exporei todos os mandamentos, leis e preceitos, que lhes ensinarás e que eles cumprirão na terra que eu lhes darei em propriedade. Tomai cuidado em cumprir o que vos ordenou o Senhor, vosso Deus. Não vos afasteis para a direita nem para a esquerda. Segui o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, para viverdes e serdes felizes. Assim, prolongareis a vida na terra de que ides tomar posse. Salmo 90. Oração de Moisés, o homem de Deus. Senhor, Tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Antes de surgirem as montanhas, antes de nascerem a terra e o mundo, desde sempre e para sempre, Tu és Deus. Tu podes reduzir o homem ao pó, dizendo apenas: voltai ao pó, seres humanos. 1000 anos diante de Ti são como o dia de ontem que passou, ou como uma vigília da noite. Tu os arrebatas como um sonho, ou como a erva que de manhã verdeja, como a erva que de manhã brota vicejante, mas à tarde está murcha e seca. Na verdade, somos consumidos pela Tua ira, ficamos angustiados pelo Teu furor. Colocaste as nossas culpas diante de Ti, os nossos pecados ocultos à luz da Tua face. Todos os nossos dias se esvanecem pela Tua indignação. Os nossos anos dissipam-se como um suspiro. A duração da nossa vida poderá ser de 70 anos e para os mais fortes de 80, mas a maior parte deles é trabalho e miséria, passam depressa e nós desaparecemos. Mesmo temendo-te e respeitando-te, quem poderá compreender a Tua ira e indignação? Ensina-nos a contar assim os nossos dias, para podermos chegar ao coração da sabedoria. Volta, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos pela manhã com os Teus favores, para podermos cantar e exultar todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que sofremos a desgraça. Manifesta aos Teus servos a Tua obra e aos filhos deles o Teu esplendor. Venham sobre nós as graças do Senhor nosso Deus. Confirma em nosso favor a obra das nossas mãos. Faz prosperar a obra das nossas mãos. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos, nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco, para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora, também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 5 do livro dos Números, começamos a ouvir as disposições sobre a pureza ritual e a marginalização dos leprosos, das pessoas com fluxos de sangue ou que tocaram em cadáveres. Como à época a lepra era considerada um sinal de castigo de Deus pelo pecado cometido, os leprosos eram expulsos do acampamento israelita, também pelo perigo de contágio. Claro que isso nos choca agora, pensamos que é uma coisa horrível, que ninguém deve fazer isso, mas importa lembrar que naquele tempo havia essa ideia de que a doença era uma punição de Deus e, como tal, aquele pecador deveria ser marginalizado, também pelo efeito perigoso de contágio, não apenas da doença física, mas da doença espiritual. Importa lembrar que Jesus vem acolher, curar e reintegrar os leprosos na comunidade. E vem dizer-nos que a doença não é castigo de Deus pelos pecados.
como aliás já tivemos a oportunidade de ouvir nos comentários ao livro de Jó. Ao longo da história da Igreja tivemos até extraordinários exemplos de santos que quiseram cuidar dos leprosos. Pensamos no padre belga São Damião de Molokai. E ainda neste capítulo também importa destacar a consciência que o povo de Israel já tem de que o pecado cometido contra outra pessoa do povo é uma traição cometida contra o próprio Deus. E que por isso pede justiça, arrependimento e restituição. Por sua vez, no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, estamos já no segundo e longo discurso de Moisés. Este discurso vai durar até ao capítulo 26. Agora, Moisés apresenta os 10 mandamentos, com paralelo no capítulo 20 do livro do Êxodo. Vale a pena ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica a propósito destes 10 mandamentos. Citando Santo Ireneu, desde o princípio, Deus tinha enraizado no coração dos homens os preceitos da lei natural. Porém, como depois da acrescentação Boaventura, uma explicação completa dos mandamentos do Decálogo tornou-se necessária no estado de pecado em que nós todos nos encontramos, por causa do obscurecimento da lei da razão e do desvio da vontade. As 10 palavras que Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas da lei que entregou a Moisés indicam então as condições para uma vida liberta da escravidão do pecado. São um caminho de vida para o povo. Pela sua importância, Moisés assinala-o dizendo: escuta, Israel. Porém, estas 10 palavras são dirigidas também a cada um de nós hoje. Aliás, o próprio Jesus não aboliu os 10 mandamentos, mas diz ele que vem completar a lei. É preciso então sublinhar como os 10 mandamentos não são um conjunto de regras e limitações, mas antes uma garantia da nossa liberdade. Somos livres na medida em que pomos em prática estes 10 mandamentos, que dizem respeito à nossa relação com Deus, os 3 primeiros, e também à nossa relação com o próximo, os restantes mandamentos. E o incumprimento destes mandamentos tem consequências para a própria pessoa, mas também para todos ao nosso redor, para a comunidade. Lembramos então os primeiros 3 mandamentos, já todos devem saber de cor da catequese. O dever de amar a Deus, sem invocar outros deuses, sem o invocar em vão, e também respeitando o descanso do sábado, o dia em que Deus determinou a criação, e o dia escolhido então para a santificação. Os restantes 7 mandamentos referem-se ao próximo: honrar pai e mãe, não matar, não cometer adultério, não roubar, não mentir, não desejar a mulher do próximo, nem cobiçar as coisas alheias. Na formulação dos 10 mandamentos que a Igreja ensina, vemos alguns pequenos ajustamentos no 6º e no 9º mandamento. Agora com a formulação: guardar castidade nas palavras e nas obras, e guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. Em todos estes mandamentos, agora enunciados, vemos a oportunidade de fazer um exame de consciência e de pedir perdão, pedir desculpa a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, mas também pedimos ajuda ao Senhor para voltarmos a viver na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Voltaremos a estes mandamentos nos próximos episódios. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 90. Senhor, tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, tu foste o nosso refúgio de geração em geração. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia,
como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais um dia neste caminho de felicidade que é conhecer a Palavra de Deus. Um abraço em Cristo. Até amanhã.